Olá, sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro vídeo sobre programação aqui nesse canal. Primeiramente, esse vídeo aqui vai ser uma introdução apenas, só para a gente poder introduzir aí os conceitos mais básicos da programação. E isso aqui vai estar numa sequência de vários vídeos aí que a gente vai estar falando sobre os principais conceitos para poder ensinar você que ainda não sabe nada sobre como programa, como não tem ideia de como é que funciona isso, esse vai ser um primeiro vídeo aí para a gente estar dando início às nossas aulas. Então vamos lá. Primeiramente, antes de tudo, eu queria falar sobre o que um programador faz, que para poder esclarecer melhor sobre o que a gente vai estar falando. É, Resumidamente, o programador ele vai resolver alguns problemas, sejam eles de qualquer natureza, mas problemas que sejam possíveis de um computador solucionar a partir do poder computacional dele. Então, nós temos aí um exemplo de problema matemático, né? Que está aí os números primos, como vocês podem ver aí. E número primo, para quem não sabe, é um número que só é divisível por um e por ele mesmo. Então, no caso, achar números primos seria algo que um programador deveria conseguir fazer através do poder computacional de um computador, né? Para ficar melhor, a gente vai dar prosseguimento aí falando sobre o que é um algoritmo. Vamos lá. O algoritmo é a linguagem na qual o computador vai conseguir entender o que o programador quer fazer. Então, um algoritmo, se você for pegar aí a definição de um dicionário ou alguma coisa assim, seria uma sequência de comandos que, quando eles forem executados em ordem, vão levar à solução de um problema. Então, por exemplo, a gente tem aí uma receita para fazer bolo de ovos aí, por exemplo. Essa receita ela tem comandos, que é pré-aqueça o forno, bata a massa, parará e tal. E esses comandos eles estão em ordem e a pessoa que quer fazer esse bolo, ela vai ter que executar cada comando desse na ordem que ele está escrito. Um programa de computador é a mesma coisa, que é o que a gente está vendo aí na imagem do meio. E você pode às vezes não entender muito bem o que está aí, pode parecer algo meio estranho, e geralmente é por isso que as pessoas costumam chamar isso de código, né? Mas conforme a gente seguir nas nossas aulas aqui, vocês vão começar a entender o que cada coisa aqui significa. Mas vamos lá. Antes de tudo, vou dar um exemplo aí e construir um algoritmo sem utilizar nenhuma linguagem de computador, como por exemplo a que está aqui na imagem do meio, né, que a gente chama de uma linguagem de programação, o que seria um algoritmo computacional, né, um algoritmo que o computador entende. Eu vou fazer um algoritmo não computacional. Vamos fazer um algoritmo feito para para um algoritmo que o computador não vai necessariamente entender, é só para a gente exemplificar. Para fazer esse algoritmo, eu vou estar utilizando aí um conceito que é a sequência de Fibonacci. Explicar bem rapidamente para quem não sabe o que é. A sequência de Fibonacci é basicamente uma sequência numérica que o matemático Fibonacci ele descobriu que ela é formada da seguinte maneira: você tem ah, um termo que é igual à soma dos dois termos anteriores. Ou seja, nós começamos com dois números um porque não existem dois termos anteriores, né? Se são os dois primeiros termos. E logo depois a gente vai ter o terceiro termo. Esse terceiro termo vai ser a soma desses outros dois, ou seja, tem que ser 2, que é um mais um dá 2. 2 mais um dá 3, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 3 dá 8 e por aí vai, infinitamente. Essa é a sequência de Fibonacci. Então, digamos que eu queira fazer um algoritmo dessa seguinte maneira: escreva todos os números da sequência de Fibonacci menores do que L. L, no nosso caso, é o que a gente chama de variável. Variável é a mesma coisa que um x na matemática, um valor na qual a gente não entende, né? A gente não sabe o que ele é. Ele pode assumir qualquer valor. Então, digamos aí que o nosso L seja 50. Eu vou lá, vou escrever 1, 1 e depois vou começar a somar os números, né? 2, 3, 5, 8 até o 34. Porque depois do 34 eu passo de 50, né? Então eu não vou, eu vou parar de escrever aí.
Se eu escolher o número 13, por exemplo, eu vou escrever só até o 8. Não vou escrever o 13 de fato, porque o nosso enunciado pede que a sequência seja menor, a sequência vá até um número menor do que L, e não igual a L. E aí eu coloquei aí de exemplo para vocês verem que curioso, né? Que quando a gente for levar isso para o computador, vocês vão ver que ele é muito rigoroso nesse tipo de coisa. Por exemplo, se a gente selecionar o número 1, não vai ter nenhum número na sequência, porque o próprio número 1, como ele é o primeiro, ele já vai ser igual a L, então ele não vai ser executado. Mesma coisa, por exemplo, se você escolher 0. Então, nós temos que levar o nosso código de maneira bem rigorosa para poder exemplificar bem. Esclarecido tudo isso, agora nós vamos dar início aí ao nosso desenvolvimento de um algoritmo a partir desse enunciado. O método que a gente vai utilizar é o seguinte: nós vamos primeiramente pegar o nosso enunciado e começar a tentar quebrar ele em comandos menores, em partes menores, né? Então, a gente tem que primeiro analisar o que a gente mesmo faz quando a gente tem esse enunciado, né? Escreva os termos de Fibonacci menores do que L. O que a gente faz? A gente primeiro define um L, depois a gente vê se a gente pode escrever os dois primeiros termos, né? Porque a gente pode cair no caso, por exemplo, do L1 e do L0. Depois nós escrevemos os dois primeiros termos e aí a gente começa a somar os termos para escrever os seguintes até a gente chegar no nosso termo final, né? Então vamos quebrar o nosso enunciado em duas partes. Nós temos a primeira parte, que é receber um L e validar os dois primeiros termos, e uma primeira parte, que é essa, e uma segunda parte, que é escrever os termos seguintes. Dentro dessa primeira parte, o que a gente faz? A gente recebe um L, depois a gente tem que ter duas variáveis, uma A e uma B, no caso são os dois primeiros termos, né? A vai ser 1, a B vai ser 1. E o que a gente faz? A gente vai e compara se esses termos são menores do que L. Ou seja, se um menor do que L, então escreva A e B. Isso é o que a gente chama de estrutura condicional. Todo o código, por padrão, ele é executado em uma estrutura sequencial, ou seja, nós executamos o primeiro comando, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Então, nós vamos linha por linha em sequência. Porém, nesse caso, nós temos uma estrutura condicional, ou seja, essa linha aqui só vai ser executada se essa condição for verdadeira. Senão, a gente vai pular. Então, essa é a nossa primeira parte. Assim, a gente conclui aí a escrita dos dois primeiros termos, que são 1 e 1. Ou a gente não escreve eles, né? Agora, na segunda parte, em que a gente tem que escrever os termos seguintes, o que a gente faz? A gente tem os dois primeiros termos, que é A e B, e nós temos que achar o terceiro, que é a soma de A mais B. No caso, a gente tem a variável C, que é esse terceiro, que é A mais B. Depois, a gente vai ter que escrever, nós vamos ter que primeiramente testar se esse C é menor do que L, né? Às vezes a gente decidiu aí que o L vai ser 2, então, por exemplo, a gente vai escrever 1 e 1. Na hora que nós calcularmos o 2, ele não vai ser menor do que L, então a gente vai ter que parar ali. Mas aí a gente, se não for o caso, né, nós vamos comparar e aí a gente vai escrever o terceiro termo. E então a gente vai ter que andar uma casa para o lado. A gente vai ter que trocar o A com B, o B com C e depois recalcular o C para achar o termo seguinte. Voltamos a fazer o teste, escrevemos. Isso que eu acabei de escrever se chama estrutura de repetição. Ou seja, quando a gente entra nesse enquanto, nós vamos fazer um teste, realizar os comandos que estão aqui dentro em sequência, e assim que acabar, nós voltamos ao teste, e se ele continuar verdadeiro, nós repetimos isso novamente, e vamos repetindo até que esse teste aqui se torne falso. Quando ele se tornar falso, a gente sai desse comando. Com isso, a gente consegue terminar a nossa segunda parte, né? Que é escrever os termos seguintes. Então, juntando essas duas partes, nós temos aí o código completo, que é esse aí. A gente vai analisar ele passo a passo para poder explicar ele melhor, né? Vamos ver se ele vai funcionar de fato, se a nossa técnica vai funcionar. Vamos lá.
Primeiramente, vamos lembrar que, por padrão, executa-se num comando, numa estrutura sequencial. Então a gente começa com a primeira linha, o primeiro comando, que é receber L. E aqui nós temos na memória, né? Vamos colocar assim, como se fosse realmente a nossa memória, o que nós temos, as contas que a gente faz na cabeça, né, para realizar isso. Então a gente tem um termo L que vamos supor que é 13, nesse caso a gente escolheu 13. Então a gente vai ter um termo A que vai ser 1, um termo B que vai ser 1, e a gente vai ver se esses termos são menores do que L. No caso são, então vamos escrever A e B. Agora nós temos aqui na imagem, entenda a imagem como aquilo que a gente está escrevendo, né? Ou que o computador vai estar escrevendo. Na imagem nós vamos ter o termo A e B, que no caso é 1 e 1. E agora a gente cai para o termo C, que vai ser A mais B, no caso 2, e entramos no comando de repetição. O C é menor do que o L, que é 13, então nós vamos escrever o C, vamos pegar o A e transformar em B, pegar o B e transformar em C, e agora quando nós recalcularmos C, ele vai ser 3. Voltamos ao teste, ele continua verdadeiro, escrevemos, repetimos isso novamente, ele vira 5, e nós vamos seguir até o termo C se transformar em 13. Quando a gente for para o teste agora, esse teste vai ser falso, a gente vai terminar o código de repetição e vai terminar o nosso código. Assim, a gente pode ver que o resultado final deu certo. Nós temos uma sequência de 1, 1, 2, 3, 5, 8, como é o previsto que a gente viu aí nos nossos exemplos. Então, com isso, a gente conseguiu entender como é que funciona a construção de um algoritmo. A partir disso, eu vou deixar aqui alguns desafios para vocês conseguirem pegar essa teoria que foi passada e começar a exercitar elas para vocês conseguirem aprender por conta própria. Então, o primeiro desafio que eu queria deixar para vocês é uma pesquisa, é mais por curiosidade mesmo, que é vocês pesquisarem o que acontece quando um comando de repetição não é interrompido. Ou seja, quando não se tem um teste ou esse teste nunca se torna falso. Ou seja, nós vamos ficar aqui repetindo eternamente. Aí, a título de curiosidade, aí, quem quiser pesquisar o que acontece quando o computador fica executando isso infinitamente e o que os programadores criaram de solução para isso, né? Quando acontece esse tipo de coisa. E um segundo desafio aí é criar um algoritmo a partir desse enunciado. Escreva os números múltiplos de 3 entre 1 e 20. No caso, eu deixei apenas entre 1 e 20, mas poderia ser entre qualquer número. Eu deixei entre 1 e 20 para ser uma quantidade pequena, para que você possa testar se o seu código ele está funcionando. E o método que você vai utilizar vai ser o mesmo mostrado aqui. Você vai ter que pegar esse enunciado e ir quebrando ele em partes até você conseguir criar o algoritmo, como a gente fez, e depois testar ele para ver se ele está funcionando. Então, é isso. Nessa aula de hoje vai ser só isso. Na próxima, a gente vai dar uma aprofundada nesses conteúdos de variável que foi mencionado, de condicionais, de estrutura de repetição, e a gente vai começar a ver como isso se aplica numa linguagem de máquina, né? Numa linguagem de programação de fato. Então por hoje é só, muito obrigado e até o próximo vídeo.